Agora, Mauro César, pro seu bom humor vigorar agora, vamos falar da arbitragem. Opa. Porque você não sabe... Temos já o... Você não sabe da maior. Central do apito da CBF, já saiu? Estamos ansiosos... Pô, tô aqui... sempre às 14 horas. Pra ver a central do apito da CBF. A CNM é às 14 horas. A gente tá ansioso pro vídeo do CNM, mas tem uma coisa melhor. Isso aí mais cedo, cara. Sabe o que teremos para os árbitros da semifinal da Copa do Brasil? Não é a primeira vez. Mas sabe o que teremos? Concentração. Isso, importante. Os árbitros farão uma concentração. Aí eu te digo, nessa concentração tem que ser proibido ver o vídeo do CNM. Porque se for uma concentração para ver vídeo do CNM, eles vão ver tudo que tem que fazer de errado num jogo. Porque o CNM acoberta tudo que é erro. O que será que é a concentração do árbitro, hein? Ah, sei lá. Não tenho muita ideia, não. Tem o do VAR também, né? Que é um personagem muito perigoso, né? Para o andamento do jogo. Mas vamos ver, né? Se eles vão estar concentrados de fato e vão conseguir fazer... Eles vão apitar... O árbitro do jogo final de semana, os árbitros... uma atrapalhada recente, que foi o Wilton Pereira. Não, eles não apitaram no final de semana, não. Tá bom, mas o Wilton Pereira não apitou no final de semana, mas qual foi a atrapalhada dele recente? Contra o Bahia lá. Bahia e... Ele deu um pênalti contra o Bahia que não foi nada, lá em Porto Alegre. Não, foi bizarro. É isso. Isso. Aquele pênalti bizarro pro Grêmio então. Em Porto Alegre. Que a bola bate na perna de um, bate na perna do outro, bate na mão e ele deu o pênalti. E o CNM falou que tava certo. É isso. E o CNM, ele falou que esse estava certo? Esse eu vi. Ele falou que tudo que aconteceu na rodada estava certo, pô. Porque o Wilton Pereira de Sampaio, ele vem de um lance bizarro, que foi aquele pênalti pro Grêmio contra o Bahia, um pênalti escandaloso, que sorte que o goleiro fez uma defesaça, o Marcos Felipe. Fez uma defesaça no pênalti ali e pegou. Agora, é o que eu falo, com que cabeça que chega um cara desse, sabendo que todo mundo espinafrou a atuação recente dele, sabendo que a arbitragem... Eu nunca vi a arbitragem ser tão questionada, sabe por quê? Porque hoje também tem vídeo. E os caras estão conseguindo errar no VAR. Ou seja, a pressão é grande, né, Fábio Prado? Você que fez o curso, esse curso, que é o que eu falo, você pode ter ganhado conhecimento, mas se esses árbitros fizeram... Como é que é o nome do curso? Que você falou? Não, daí tinha o nome de uma mulher que você falou. Não, quem ministrava era o Flávio Azetti e ele era o professor. Hoje o curso, hoje a sala, o local onde faz, é em homenagem a ele, que era um profundo conhecedor de futebol. Isso, aí esses caras fizeram esse curso. Mas não com ele, né? Agora, será agora. Pelo jeito, os árbitros não estão sabendo muito bem a regra. O problema não é esse, é que você, na época, quem fazia o curso, era diferente. Era o boleiro, era o cara que gostava de bola, que jogava na várzea, que sabia que não dava para ser jogador e o cara ia fazer. Tinha cronista esportivo que fazia, muitos faziam. Alguns até viraram árbitro de futebol. O Silvio Luiz virou árbitro de futebol. O Héctor Rodrigues virou árbitro de futebol. O cara fazia o curso para aprendizado. Foi o meu caso também. Na época não podia nem... O cara que usasse óculos não podia ser árbitro, né? E eu já usava, então... Também não queria ser árbitro de nada. Queria ter conhecimento. E você aprendia muito, mas você tinha que ter entendimento do jogo. Você precisa entender a ideia de jogo, a tática. Porque na Europa tem muito essa coisa de falar que o jogador brasileiro tem muita habilidade, mas ele não sabe jogar futebol. E é verdade. Não entende o jogo, não entende a tática. E como naquela época os árbitros eram boleirões, era boleirão, era o cara que jogou na várzea, era o cara que foi jogador e tal, o cara entendia o que eles chamam de espírito da regra. Esses caras de hoje claramente são árbitros de condomínio, árbitro que ficava, né, empinando pipa no carpete, no ventilador e tal. Cara que não são cara da bola, são boleiros. Então eles não têm entendimento do jogo. Aí quando o cara fala assim, ato antinatural, malandragem para tentar mexer, para levar vantagem, eles não conseguem entender isso. Não tem. Inclusive o instrutor, eles não conseguem entender. Mas é uma pergunta que eu te faço. O que um árbitro vai fazer numa concentração? Será que é só um argumento para dizer que o CNM está tentando melhorar alguma coisa? Eu acho que isso aí acontecia já. Só para o cara ficar quieto, não ficar na rua lá, alguém encher o saco, falar alguma coisa, arrumar uma confusão. Isso aí não vai ajudar em nada, nem prejudicar em nada. Tá tudo ok. Mas a verdade é que falta competência para os caras entenderem o jogo. Pode acontecer qualquer coisa. O Wilton, ele fez uma Copa do Mundo muito boa. Lembra? Ele começou bem, o Klaus foi péssimo. Fez o jogo e já mandaram ele andar. O Wilton não, o Wilton foi, seguiu, se eu não me engano, apitou 4 jogos, chegou a ser até cogitado para a final e tal. Lá ele estava sob o comando de pessoas que falavam para ele como é que é, a regra é essa.
Que é a regra mesmo, a regra do aborto. Aqui eles falam outra coisa. Mas ele conseguiu separar. Olha, a de lá é uma coisa, daqui é outra, que é um absurdo, né? Mas ele parece que teve um certo entendimento do que estava fazendo. Se ele empregasse isso aqui seria ótimo. Aqui não. Aqui ele segue as palhaçadas daqui. Essa coisa de como é que chamava aquele? Pebolim, né? Não é pebolim, não. Totó, pebolim é totó. Não, era aquele que você apertava o botão e ficava... Chama fliperama, lá atrás da bola e ficava... Ah, eu sei o nome. Pinball? Pinball. Eles apitam pênalti de pinball. É um negócio absurdo, né? Então, aqui ele consegue fazer isso. Na Copa ele não faria isso, senão voltaria no primeiro avião. Enfim, se ele empregar a regra do jogo, pode ser. Eu acho até que ele demonstrou na Copa que tem capacidade. O problema é o que ele ouve aqui, né? Olha... Se bater, tem que olhar, tem que não sei o quê. O VAR fica enchendo o saco e tal. Eu tenho muito receio do que esse cara pode fazer. Ele pode mudar o jogo. Ele pode criar... É isso, a gente já vê esses jogos aí das semifinais da Copa do Brasil com medo de ser decidido por árbitro. Agora, o pior, de tudo que vem acontecendo. O pior, Pilhado, é que os dois são os dois menos ruins mesmo que a gente tem. O Wilton e o Klaus, né? São os dois menos ruins. Não dá pra falar que eles são bons. São os dois menos ruins. E o Wilton, pra mim, é o menos ruim do que o Klaus. Pelo que ele fez na Copa. Deixou uma boa impressão. Agora, você falou da cabeça, parece que os caras são meio, sabe? Comigo não, tá pensando o quê? Falando com quem? Quem, os árbitros? Parece. Os árbitros ainda são arrogantes. Não sei se a palavra é arrogante. Eles fazem besteira atrás de besteira, eles ainda acham que eles são bons. Não sei se eles são arrogantes, mas eles são meio, sabe, assim, chegam cheios de marra pra não ter que, talvez não ter que parar, pra alguma coisa. Parece que o pessoal é meio, né? Alguns, principalmente, são meio, bem... Acho que o Daronco, por exemplo, você não pode nem chegar perto. Meio que os caras são... Que loucura! É o que falam aí, eu não tenho contato com aí dá má vontade ainda de humilhar o trabalho ridículo que eles fazem. Se eles fazem um trabalho ridículo do jeito que eles fazem e ainda tem marra, aí não dá. Eu não vou dizer que seja arrogante, porque eu não conheço as pessoas. Fica ruim falar isso. Mas os caras chegam cheios de... Opa! Não me toque. Chegou o cara. Pode ser até orientação da própria comissão de arbitragem. Eu, quando jogava, nunca enchi saco de árbitro nenhum. Sempre era mais encher o saco do meu time meu, dos meus companheiros. Mas os árbitros FIFA é o que estão mais errando na competição. Eu concordo. Os FIFA sabem que ele é mais, né? É os que estão mais errando. Mais. É os que estão mais errando na competição. Não, a gente fala de profissionalismo, o árbitro FIFA ganha mais de 30 mil por mês. Opa! Ganha mais de 30 mil por mês. Então eu não consigo entender o cara que não é profissional ganhando mais de 30 mil por mês. Eu não consigo entender. Porque, me desculpa, quem ganha um salário desse não precisa ter outra profissão. Não precisa. Pode se focar na dele. Pode, inclusive, contratar um personal, que a gente tanto fala, tem que ter uma preparação física particular, pode até contratar um personal com um salário que passa de 30 mil por mês. Então eu também não entendo essa pressão toda. Para ter o salário, né? Não é uma coisa contratada. Se eles, teoricamente, forem afastados, eles não vão receber esse dinheiro. Isso que a gente fala do profissionalismo. Seria melhor que o cara tivesse isso registrado, 30, já tá lá, e vai cumprir a tua parte, vai fazer o seu exercício, vai vir aqui. Por mais que ele seja afastado, ele está ganhando o salário dele. E também cobrado à altura. Não é se ele quiser contratar um personal, não. Tem que manter igual o jogador, né? Chega lá, tem que fazer toda a preparação, concentração, seja lá o que for. Quais são os principais trunfos, na sua opinião? Do Corinthians para hoje e do São Paulo para hoje? Do Corinthians, por estar jogando em casa, diante da torcida... vai ganhar um pouco mais de confiança. Não o time vem jogando... Mas do time, do campo, qual é o principal trunfo, na sua opinião? Renato Augusto, Roger Guedes? Se Renato Augusto jogar, Roger Guedes, o Alberto e o Rojas, aí sim, um quadrado legal, esses quatro. Aí tá a vantagem. Se o Rojas não jogar, eu começaria com o Juliano. E São Paulo? E do São Paulo, a chegada do Dorival, o time mais organizado. Não que o time do Rogério não tivesse desorganizado, que... Os mesmos números do Rogério, tá o mesmo número. E o Rogério com a vantagem que ainda consegue levar o time para a final da Sul-Americana, né? Só que o São Paulo também está colocado numa colocação melhor no brasileiro que quando estava o Rogério. O estilo de jogo, o padrão de jogo. O São Paulo tem um padrão de jogo. Hoje Rafinha está jogando bem, o Hélito Rato jogando bem. Arboleda, Beraldo. É um monstro, Arboleda. Isso aí é gigante. O São Paulo é mais organizado. Praticamente é mais organizado. O Caio Paulista está jogando muito também na lateral esquerda. Teve a volta do Hélito agora. O São Paulo ganha mais opções dos caras que saíram do departamento médico. A vantagem do Corinthians é só jogando em casa e esse quadrado mágico aí se jogar. Eu gostei dos dois jogos que o Rojas fez. Ele estava jogando bem contra o Bahia até ele sair, né? Tá bem.
E aí no Corinthians você acha que o Rojas... Você acha, Mauro, aproveitando que o Vamp levantou esse assunto, o Rojas pode fazer tanta diferença assim, que você acompanha todos os jogos do Racing? Realmente é um jogador que pode fazer tanta diferença se jogar? Um jogador que ele é bom na bola parada, ele é bom na batida de bola, de média distância, virada de jogo. O que tem no Corinthians, ele jogou 2 jogos bem, ele tá jogando bem contra o Bahia. Eu acho assim, que a grande virtude dele é muito mais a batida de bola do que um jogador criativo, de grandes passes, sabe, da dinâmica que o Renato Augusto tem. Acho que o ponto forte dele é que ele bate bem na bola, bate muito bem na bola. Então, um tiro de média distância, um lançamento, uma falta de jogo, uma falta, um escanteio. Ele tem potencial para colocar os colegas em boas condições, até ele mesmo arrebatando direto para o gol. Pode ser decisivo, claro, ele pode aparecer numa jogada dessa e decidir um jogo. Mas ele é um cara que, para esse quadrado, organização de jogo também, não só bater na bola. Ele tem que jogar do lado direito, né? O Luxemburgo colocou ele boa parte do jogo passado lado esquerdo. Ele joga lá direito. Ele é um cara que joga com a perna esquerda no lado direito, para trazer a bola para dentro. Como faz o Everton Ribeiro, por exemplo. Cebolinha, muitas vezes. O Cebolinha na esquerda faz a mesma joga coisa. para dentro. Só que ele é um jogador de um estilo diferente. Ele jogou contra o Bahia boa parte do jogo do lado esquerdo. Ele é canhoto, mas não é um cara... O canhoto para jogar do lado esquerdo tem que ser o cara que busca o fundo, né? Que arrasta a bola para o fundo para fazer cruzamento. Contra o Bahia, o Vanderlei botou ele, o Renato Augusto e o Alberto isolado lá na frente, né? A gente tá voltando aí para a Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, Mauro César Pereira falando sobre o Rojas. Se realmente ele pode fazer tanta diferença assim se jogar. Quer concluir, Mauro? É isso, acho que pode fazer diferença sim. Ele pode decidir um jogo. Ele é um jogador que tem qualidade para isso. Mas acho que tem que ser aproveitado lá direito. É ali que ele rende mais. Se você pegar os jogos todos dele do Racing, ele sempre jogar pelo lado direito. E o gol que ele fez no Maracanã foi justamente ali, no Flamengo. Ele entra pela direita, é uma jogada muito boa. Troca um passe durante um bom tempo, envolve o time do Flamengo, até que ele aparece livre, o Ayrton Lucas não marca, ele sozinho, ele chuta, cruzado e faz um gol muito bonito.